Fala paramétricos, tudo bom? Na aula de hoje eu vou ensinar vocês como a gente consegue, a partir de um gráfico, ser consequências na nossa forma. É isso mesmo, o Grasshopper ele tem uma função muito legal, um componente muito massa que, às vezes com expressões matemáticas a gente quer gerar alguma forma e isso é muito complicado às vezes. Mas com um gráfico a gente consegue de fato olhar ele, mexer ele, escolher a forma que a gente quer que ele seja e esse gráfico ele vai gerar a nossa forma, certo? Então assim, ó, já aproveita, já te inscreve no canal, já ativa as notificações, tá bom? Nos segue no Instagram, oficina.paramétrica, a gente está usando o Instagram para divulgar todo o nosso conteúdo, todas as nossas aulas. Mas é isso então, vamos começar a aula. Beleza então, Rhino aberto, vou abrir aqui o Grasshopper também. Feito. Olha só, o que eu quero mostrar para vocês nessa aula, tá? Vamos lá, vou desenhar aqui, vou começar desenhando. A gente vai ter um gráfico, tá? Vamos dizer que é um gráfico senoide. Vou desenhar aqui, x, y, e um gráfico senoide ele é mais ou menos assim, tá? Beleza. A pergunta é, como é que a gente transforma um gráfico em algum tipo de geometria? Certo? Porque às vezes para a gente saber qual que é essa expressão matemática desse gráfico é um pouco complicado. Às vezes não tem um conhecimento necessário em matemática e isso às vezes peca um pouco. Então tá, como é que a gente transforma então esse gráfico aqui, senoide, certo? Em uma geometria? O Grasshopper ele tem um componente muito legal, tá? Vou trazer aqui, ó, Graph Mapper. Esse componente aqui ele é um quadradinho cinza no momento, tá? Mas aí que tá, se vocês botarem o botão direito, Graph Types, ele tem alguns tipos de gráfico que a gente pode utilizar. Tem o Bezier, parábola, linear, perlin, certo? E esses gráficos, eles são gráficos já prontos que a gente não precisa pensar em qual que é a função matemática para gerar ele. O gráfico ele já gera. A única coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que botar alguns números para ele fazer os cálculos, correto? Então, por exemplo, eu vim aqui, Graph Types, eu botei no seno, como eu tinha falado ali o exemplo aqui em cima. Vocês podem vir aqui e modificar ele. Ó. Esse aqui é um gráfico senoide, correto? E não precisa nem pensar qual que é a função matemática para gerar ele, nem nada, ele já está aqui pronto. Como eu falei, a gente tem que botar alguns números. Tem os outros, por exemplo, vou vir aqui, parábola. Ó, uma parábola. Tem um outro aqui também bem legal que é o Bezier. Bezier a gente tem um pouco mais de controle. Dá para vir aqui, mudar, achar a curvatura que a gente quer. Beleza? Então, vamos fazer assim, ó, vamos vir para a prática. Onde é que a gente usa ele? Como é que a gente usa ele, tá bom? Vou apagar ele aqui, vou puxar esse desenho aqui para cima. Tá? Como que a gente usa ele, tá? Eu vou fazer uma superfície que vai ser gerada a partir desse gráfico, tá? Uma coisa bem simples para vocês conseguirem entender o que a gente está fazendo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vim aqui no Rhino, tá? E eu vou desenhar duas curvas, beleza? Então, beleza. Tenho aqui minhas duas curvas aqui já no Grasshopper, referenciadas. E o que eu vou fazer? Tenho ela aqui olhando em vista, ó, ela é uma linha. É para ser reta, tá? Imagina que isso aqui é uma curva reta. O que eu quero fazer? Eu quero que essa minha curva aqui, ela seja um resultado, na verdade, do meu gráfico. Ok? O que eu vou fazer? Essa minha curva aqui, eu vou dividir ela em pontos, tá? Vou dividir alguns pontos aqui nela. E, a partir desse gráfico, eu vou mover elas em Z, para cima. Correto? E aí, a partir do desenho que eu vou ter aqui no gráfico, elas vão se mover nesse mesmo desenho, nessa mesma função. Correto? Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu tinha dito, vamos dividir essa curva. Divide curve. O que ele pede? Input e ele pede uma curva para dividir. Vou botar então a minha curva referenciada. Vamos fazer primeiro só com uma, tá? Então aqui então, tenho já os meus pontos. E agora eu quero mover eles. Move o quê? Os meus pontos, o output aqui no divide. Aqui. E eu quero que seja no vetor em Z. Beleza, como é que a gente usa esse gráfico agora? Eu vou puxar ele aqui, ó, Graph Mapper. Tá? Eu vou vir aqui, ó, botão direito, tipo, eu vou botar seno.
beleza? Vou botar aqui já ajustar um pouco. Tranquilo. No input, tá? Aqui no nosso input, ele pede valores, ok? São basicamente os valores que vão entrar nessa função senoide e vão gerar depois uns valores de output, que daí sim eles vão ser nossas alturas, tá? Uma maneira bem rápida de a gente fazer isso. Vou pegar um componente aqui chamado range, tá? O que ele faz? O range eu dou um domínio, correto? Eu dou um intervalo de 0 até 1, no caso, que é o valor padrão, e eu dou um número de divisões, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vou pegar um slider, vim aqui em cima, slider, vou modificar ele, nenhum número depois da vírgula, o mínimo eu quero 1 e o máximo eu vou querer 20. Ok. Olha só. O valor, ele aqui, ó, o domínio, ele está de 0 até 1. Esse é o meu intervalo, de 0 até 1. E todos os números que estão no meio. Eu vou vir aqui, ó, e botar um valor, por exemplo, 5. E olha só aqui no painel. Ele pegou todo o meu intervalo de 0 até 1 e ele me dividiu aqui, ó, em 5 steps. Tá? Então, ó, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1. Nesse caso aqui, ó, de 0 até 5. Só que a gente contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores. Tá? E a gente pediu 5. Então aqui ele já tem alguma coisa que a gente já tem que modificar. Bem simples de modificar também. Tá? Se eu tenho 5 valores e ele sempre me dá mais 1 no final, eu tenho que, na verdade, então dar sempre menos um valor. Então como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajusta isso? Vamos vir aqui no N, ó. Botão direito, e ele tem aqui, ó, reverse, flatten, graft, e ele tem expressão, tá? A gente pode botar algum tipo de expressão, pode ser x ao quadrado, x dividido por 2, vocês sabem. Só que nesse caso eu quero usar então x menos 1. E agora sim, ó, o valor que entra é 5, ele vai contar 5, x menos 1, no caso 5 menos 1, e ele vai me dar 4. Só que é exatamente isso que eu quero, porque o zero sempre conta. Então eu tenho 5 valores agora. Ficou corretíssimo. Isso que eu quero. Porque depois, se eu não botasse isso, sempre teria um valor sobrando. Teria um ponto sobrando. Tá? Então olha só, já tenho aqui meus valores. Eu vou ligar então esse range de números no meu gráfico. O que vai acontecer? Tá? Esse 0, esse 0.25, esse 0.5 e esses valores que eu tenho aqui, eles vão entrar nesse gráfico, nessa função, e eles vão ser calculados na função senoide. E depois, ó, ele me dá um output. Então, olha só. 0 na função senoide é 0. Tá? 0.25 é 0.012. 0.5, 0.04. E assim sucessivamente. Ele vai calculando automaticamente, você não precisa fazer nenhum tipo de expressão, botar alguma expressão matemática, ou seja o que for. E do jeito que eu vou mudando o gráfico, ó, ele também vai mudando os números. Tudo a partir de como é que essa minha curva está sendo modificada aqui dentro. Então, assim, ó, não precisa pensar de como é que vai ser a função matemática ou alguma coisa do tipo. É só vocês botarem o gráfico, colocarem nos inputs alguns números para ele fazer o cálculo e ele vai jogar para fora os valores resultantes. Certo? Então tá, eu tenho aqui meus valores e agora vou pegar então esses meus valores, o output do gráfico, e vou botar no meu vetor em Z. E agora olha só, vou vir aqui, eu vou apagar meus pontos que eu tinha separado. E aqui, ó, se eu mudar meu gráfico, ele vai mudando. Vou botar mais pontos aqui, ó. Tô com 5. Vou botar aqui nos meus pontos, ó. Tem que ser o mesmo slider e vou aumentar. Porque antes, ó, eu tinha só 5 valores, eles começam a se repetir, ó. Começa a repetir, eu tenho que ter o mesmo slider para o meu range e também para o meu número de pontos. E agora aqui, ó. Eu sigo o meu gráfico. E eu posso mexer nele, ó. E ele vai mexendo também no Grasshopper. Sem precisar saber qual que é a função, qual que é a equação que eu tenho que usar. Certo? E agora eu consigo mover esses meus pontos olhando no gráfico. É muito intuitivo. Vocês podem modificar do jeito que vocês quiserem. Aumentar aqui, eu posso também abaixar ele, fazer o contrário. Show de bola.
Então, olha só, tem aqui os meus pontos, que foram resultado do meu move, certo? E agora eu quero fazer, então, a mesma coisa, só que para a linha de baixo. Porque depois aqui, ó, a gente vai juntar esses pontos numa linha e aí fechar uma superfície com isso. Então, assim, ó, não precisa nem fazer de novo. Não precisa nem começar de novo esse algoritmo, tá? O que eu vou fazer? Vou apagar aqui o painel, como a gente já viu. Copiar tudo isso aqui, ó, com o meu slider também. Ctrl C, Ctrl V. Puxar aqui para baixo. Na minha curva, ó, vou botar aqui no input de onde eu dividi ela em pontos. E agora, olha só, eu tenho mesma divisão lá do outro lado. Vou deixar um pouquinho diferente. Vou deixar assim e assim. Show. E agora, olha só, eu tenho pontos. Meus outputs aqui, ó, se eu pegar um painel e dar uma olhadinha, são todos pontos, são coordenadas aqui, ó. X, Y, Z, X, Y, Z. Tanto na minha primeira curva quanto na segunda. Correto? E agora, desses pontos, eu vou pegar um componente chamado NURBS Curve. Tá? E agora, o que ele pede? Essa é a minha curva, NURBS. Tá? Ele pede vértices, que são nossos pontos. Bem simples, ó. No Move, a geometria final, vou botar aqui no meu V. E olha só, agora eu tenho aqui essa minha curva, a partir daqueles pontos. E se eu modificar aqui no gráfico, ó, eu tenho de novo. Tudo automático, tudo paramétrico. Vou fazer a mesma coisa então para a minha curva aqui de baixo. Dar um preview off nos pontos. E agora, olha só, eu tenho duas linhas. Como é que a gente cria uma superfície entre essas duas linhas? Vou dar um preview off aqui também. Uma superfície entre essas duas linhas, tá? O comando, componente, se chama Loft. E ele pede, ó, no Loft, para ele criar essa superfície entre linhas, ele pede só curvas. E é o que a gente tem aqui, ó, curva e curva. Então eu vou pegar a minha primeira e botar no C. E a minha segunda, com o Shift, eu vou botar no C também. Dá um preview off. E aqui, ó, cria essa minha superfície. E agora o que acontece é que a gente tem a superfície e a gente consegue no gráfico olhar o que está acontecendo. Escolher qual que é a forma que eu quero. Então aqui, ó, botei aqui esse meu gráfico, não gostei muito. Se eu mover, ó, a superfície ela se atualiza ao mesmo tempo. Aqui embaixo também eu posso botar algum valor aqui. E também posso mudar o gráfico, não precisa ser o mesmo para os dois. Ó. Se eu vim aqui, ó, botão direito, Graph Types, e eu vou querer, por exemplo, um Bezier, eu posso vir aqui, ó, e modificar a minha superfície. Vou pegar um outro aqui, ó. Vamos vir com o Perlin. Cadê o Perlin? Perlin, aqui, esse aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou aumentar, eu estou só com 20 aqui no slider, eu vou aumentar, eu vou botar então, entrar aqui nele, 20 é muito pouco, vou botar 100. Opa, não é 10, é 100. Tá, 100 também. E vou substituir o slider que eu tenho aqui embaixo. Aqui, ó, Shift Ctrl, eu consigo reconectar tudo ao mesmo tempo. Beleza. Agora aqui eu tenho um pouco mais de definição. Aqui em cima. E agora aqui do lado também. Ó. Vou usar um outro. Aqui, ó. Vamos ver o Sync. Esse aqui é legal. Certo? Então agora no final aqui, ó, vocês têm essa superfície, que vocês podem modificar ela só olhando no gráfico, não pensando qual que é a fórmula matemática, qual que é a função, qual que é a derivada, seja o que for. Vocês só olham o gráfico, mexam nele, movimentam ele e escolhem qual que é a geometria final que vocês vão desejar do projeto de vocês.
Aí essa superfície vocês podem fazer muitas coisas com ela. Depois aqui, ó, vocês podem assistir o nosso vídeo sobre o Boxmorph e implantar uma geometria. Vocês podem assistir o nosso vídeo sobre o Map Surface e implantar um grid. Vocês podem também olhar nosso vídeo sobre fachada e botar um padrão nessa minha superfície. Então vai da criatividade de vocês. Tudo é de criatividade de vocês. Vocês que vão pensando o que eu posso fazer com essa minha superfície. Tá bom? E agora, como sempre, botão direito no Loft, Bake. Quero agrupar e eu tenho essa minha superfície. Feito, então, essa aqui foi a aula de como é que a gente usa o gráfico de uma maneira muito intuitiva, como eu falei, repetindo de novo. Não precisa saber qual que é a função, não precisa saber qual que é a expressão matemática. É só a gente botar alguns valores no gráfico, mexer ele ali no meio, mexer ali os vértices que a gente tinha, nossos control points, e ele vai gerar a nossa forma. Como eu falei, é um feature muito bom porque visualmente a gente consegue ver um gráfico, uma expressão matemática e o que ela está gerando de uma geometria. Eu acho que é sensacional assim e é um leque de possibilidades de coisas que vocês podem fazer que é assim, ó, imenso, não acaba. Usando esse algoritmo que a gente fez, essa definição, vocês podem conseguir resultados assim, ó, incríveis. Então assim, ó, se tu curtiu a aula, achou que isso aqui vai mudar a maneira de como é que tu faz o projeto, se inscreve, ativa as notificações, também aproveita e vai lá no nosso Instagram, oficina.paramétrica, a gente está divulgando tudo lá, todo o nosso conteúdo, um monte de dicas também. E no mais é isso, tá bom? Até a próxima aula e obrigado.